Você não vai passar no seu primeiro Enem, você não vai tirar 1000 na redação logo de cara. Muito provavelmente quando você fizer seu primeiro concurso, sua nota vai ser muito ruim. Quando você abrir seu primeiro negócio, você vai realizar vários testes e certamente você não vai acertar no primeiro nem no quinto teste. Você precisa parar de ficar olhando para as métricas de vaidade da sua vida. E quando eu digo métricas de vaidade, eu não estou falando sobre análise de dados. Eu estou falando sobre os resultados que você tem na sua vida, porque todos os resultados que a gente tem, eles podem ser metrificados. Então, a partir do momento que você enxerga que as notas ruins que você tirou na prova, elas resultam de que você é um idiota, você está sendo vaidoso, você está olhando para as métricas de forma vaidosa. Porque enxergar as métricas de forma vaidosa ou ser vaidoso não está relacionado a somente você se achar a última bolacha do pacote porque você tirou 10 em tudo. Não, a partir do momento que você tira 6, 7 e você se sente um lixo por conta disso, você se autoflagela por conta disso, você está sendo vaidoso também. Você está simplesmente se auto-sabotando. A autossabotagem, ela é o resultado de alguém vaidoso. A vaidade, ela não está relacionada somente ao ego inflado, mas também está relacionada ao ego ferido. Então, quando a gente fala sobre essas métricas, como é que você tem olhado para as métricas da sua vida? Porque, assim, um exemplo muito claro para mim que eu vivo isso são os vídeos. A maioria dos vídeos que eu faço não tem muitas views, os resultados não são tão bons, então o que me mantém fazendo os vídeos? Com certeza é algo muito maior. Não é like, não é comentário, não é visualização, é propósito. É algo que vai muito mais além. Você tem que olhar para as métricas da sua vida de uma maneira completamente positiva e de crescimento. O que significa uma visão de crescimento? É você olhar para métricas que normalmente elas podem parecer algo ruim, por exemplo, nesse concurso aqui eu tirei 600. Caramba, eu não sou um imbecil, mas por que eu tirei 600? Será que eu esqueci de estudar alguma matéria? Será que eu não fui muito bem na redação? O que eu posso fazer para melhorar? Entende? Eu não estou olhando para as métricas de forma vaidosa, mas eu estou questionando, eu estou olhando por um olhar de crescimento. Você parar de olhar para as métricas de forma vaidosa é você questionar as coisas, você não simplesmente se autoflagelar por conta delas. Por exemplo, dentro do meu trabalho, se eu olhasse para as métricas de forma vaidosa, eu certamente não estava aqui. Quando eu fiz o 19º teste e não deu certo, se eu olhasse para essas métricas e falasse assim, caramba, eu sou um idiota, cara, porque, todo mundo consegue, mas eu não consigo. Se eu olhasse dessa maneira, eu não estava aqui. Com certeza eu teria desistido. Porque não são as métricas que têm que guiar a sua vida, ou guiar o caminho que você vai trilhar. Não são as métricas que devem fazer você desistir ou continuar. Você precisa basear tudo que você faz num propósito maior. Não é papo de coach, é papo de alguém que já passou pelo processo e entende que, se você ficar olhando para métrica, se você ficar olhando para resultado, as coisas não vão fluir. Se você ficar olhando para resultado de maneira negativa, né? Quando você olha para o resultado, quando você faz um teste e vê assim, caramba, eu fiz esse teste aqui, gastei R$1.000 e, cara, não deu certo. Por que não deu certo? O que eu fiz? O que eu posso fazer de diferente para ter um resultado diferente? Para provavelmente ir para um caminho que dê certo. Não é simplesmente você olhar para isso e falar, caramba, eu sou um imbecil, eu não vou fazer mais nada. Não, não é isso. É você entender que as métricas elas são importantes para você guiar os teus resultados, os teus futuros resultados. Então o que deve te guiar não são simplesmente os resultados que você tem hoje. Se você não passou no teu primeiro concurso, isso não é motivo de você desistir. Nem se você não passou no quarto, nem se você não passou no quinto. Tem muita gente aí fazendo medicina, estudando para medicina, já fez mais de 3 vezes o Enem e continua persistente, porque tem um propósito muito maior. A pessoa não enxerga que, apesar dela ter não passado em 3 Enems, ela não enxerga que isso é impedimento dela continuar a estudar para que ela passe futuramente. Ela enxerga que existe alguns motivos que fizeram ela não passar. Talvez a nota da redação não foi tão boa, talvez ela não tenha estudado muito, matemática. E isso acaba pesando bastante na prova. Eu não sei, eu tô chutando aqui. Mas a ótica como você olha vai determinar onde você vai chegar. A ótica como você olha os seus resultados vai determinar se você vai continuar ou se você vai desistir. Mas como é que você faz para parar de ficar olhando para os resultados de uma forma negativa? O meu conselho é que você simplesmente continue a fazer o que precisa ser feito, independente dos resultados. Isso não significa que você vai ser um negacionista e vai negar que você teve resultados ruins. Não, não significa isso. Mas você não vai se autoflagelar por isso e nem vai deixar isso fazer com que você pare de continuar no caminho que você quer chegar. É a paciência, disciplina e resiliência que vão te forjar para que você consiga olhar para essas métricas de forma positiva. Quando você vê que você tirou
5 numa prova, você não vai mais se autoflagelar, falando que você é um idiota, que você precisa desistir disso, que isso não é pra você. Não, você vai olhar pra uma ótica totalmente diferente, vai falar, o que que eu fiz de errado? O que foi que eu pequei? O que foi que faltou? Qual foi o modo que eu estudei? Por que não deu certo? Será que existe um outro método de estudo que eu posso utilizar para melhorar o resultado? Meu, vou pegar essa prova aqui e vou comer ela. Vou refazer várias vezes e várias vezes até acertar. E entender cada questão e o resultado, e o resultado das questões por completo. E ter essa visão positivista e realista das coisas não é algo que você constrói do dia para noite, mas é simplesmente você vai precisar passar por várias experiências. Você vai ter que errar muito, vai ter que doer muito, você vai sofrer muito para que você consiga criar essa casca e se forjar contra os resultados. Né? Não é contra os resultados, mas você enxergar eles de uma forma diferente. Né? Então, simplesmente pare. Pare de ficar olhando para as métricas da sua vida de uma forma vaidosa e negativa. Você não é um coitadinho e você também não é a última bolacha do pacote. Enxergue elas de forma realista. Se questione dos seus resultados. Putz, esse resultado que eu tive é bom mesmo ou eu estou sendo vaidoso? Porque tem muita gente que olha para faturamento e fala, não, olha o meu faturamento aqui, a dashboard. Olha aqui minha dashboard. Fiz 1 milano. 1 milano no mês. Mas qual que foi o lucro líquido que você teve? Cara, tive 5 mil reais de lucro. Meu, que absurdo. Isso é um absurdo. Então, é você parar de olhar para as métricas de vaidade com o ego inflado e também com o ego inferido. É você enxergar elas de modo realista. Meu, faturei 15 mil e tive um lucro de 2. Pô, tá bom, mas o que eu posso fazer para melhorar? A margem de lucro não tá tão boa, será que eu posso reduzir o custo de marketing? O que eu quero dizer com isso, eu não quero ficar dando aula de marketing para você, mas é que você precisa enxergar os resultados que você tem na sua vida de uma maneira diferente. E que isso vai te forjar e te fortalecer para que você continue no caminho. Porque certamente não vai ser fácil, certamente vai ser muito doloroso, certamente vai doer demais. E se você ficar olhando para os resultados, para as métricas de forma negativa, você não vai conseguir continuar. Você precisa olhar para algo maior, para um propósito maior.